de 4 de maio de 2000, lei de resultado fiscal, se determine que o Poder Executivo do Ceará avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre da audiência pública. A Comissão de Finanças e Orçamento, composto por mim, presidente, também o vereador Francisco, que está presente, também o Adriano Max. Tá. Beleza, então, vamos ficar título. O Fabiano não estará presente. Beleza, então. Então, eu passo a palavra ao senhor Lázaro Ribeiro, secretário municipal de Finanças e Funcionamento. Boa tarde a todos, os colegas vereadores, Agostinho, Tatiana, contadora, Bibi, pessoal da plateia aí, comissão de transição também, os outros presentes. Inicialmente, eu até gostaria de pedir desculpa aos novos vereadores pelo nosso atraso. Não adianta ficar justificando o sistema, mas infelizmente a gente está passando naquela dificuldade, mas até que enfim chegamos nos números corretos do dia 30 de agosto, que é o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Eu vou passar já diretamente para o Edivar, que vai fazer a apresentação inicialmente ali do primeiro quadrimestre até 30 de abril de 2016. Aí, posteriormente, ele passa para o segundo quadrimestre. Deixa eu passar o microfone aqui, então, para você ficar à vontade. Tem vontade de dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Flávia, eu estou representando a Controladoria Geral do município interinamente, sou contadora também e acompanhei o processo de elaboração da nossa prestação de contas. E agora a gente vai iniciar a apresentação da prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2016. No primeiro quadro, a gente tem o dever fiscal legal, que traz o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, e traz que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do artigo 166 da Constituição, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O quadro traz as disponibilidades financeiras. Aí eu vou passar a palavra para o meu colega Edivar. Agradecer desde já a presença dos demais vereadores, Mosquinho, Vicente, Dr. Lobeu, Dr. Osmar, Ponhão, mais algum? Também dos demais pessoas que estão. Eu devo cumprimentar também as pessoas que estão mais presentes também, que estão aqui assistindo essa audiência. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edivar Trajano, sou contador municipal. Antes de começar a apresentação, eu acho que a do primeiro quadrimestre pode ser mais rápida. Combinado? Vamos deixar as análises do segundo quadrimestre, então, o primeiro quadrimestre, da qual eu o primeiro quadro demonstra síntese da disponibilidade financeira do município de Patos de Minas, da Prefeitura de Patos de Minas, a data 30 do 4. Prefeitura, 57.181, Câmara Municipal, 1.560 e prêmio, 166.514.000, Proma 159.436.000. Considerando que o valor da Câmara, na verdade, está no meio de digitação, está na linha recursos ordinários, 300.000. O retrato da despesa com o pessoal. A comparação do primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre de 2016. O índice pessoal, na metodologia do STM, que é a metodologia mais agressiva do que a do Tribunal de Contas, o primeiro quadrimestre apresenta um índice de 50,11%. No primeiro quadrimestre de 2015, 49,79%. Na metodologia do Tribunal de Contas, primeiro quadrimestre, 48,57%,
primeiro quadrimestre de 2015, 42,47%. Evolução gráfica da receita corrente líquida. Um dos componentes do cálculo. Podemos observar o pick line, tanto em 2015 tanto quanto em 2016, decorrente do lançamento de IPTU. Depois, há uma queda gradual da receita, chegando ao mês de setembro, que é a menor arrecadação do ano, e a partir de setembro há um crescimento natural da receita. Os meses de janeiro, de dezembro e janeiro, naturalmente, são os 2 meses de maior arrecadação do ano. Porque, historicamente, o mês de setembro é o mês de menor arrecadação do ano. Porque é o mês que ocorre a maior restituição do imposto de renda. Há menos imposto de renda a ser distribuído, porque devolveu parte para o contribuinte. Então, o bolo fica menor e a arrecadação cai. Comportamento da despesa com o pessoal. A linha azul repete o exercício de 2015, primeiro quadrimestre do exercício de 2015. Azul vermelho, primeiro quadrimestre do exercício de 2016. Naturalmente, o pico de dezembro, decorrente dessa sem salário. E, no mais, vocês podem observar que o índice se manteve estável. Composição dos componentes do índice pessoal. Vencimentos vantagens, basicamente a remuneração do servidor, representa 74,44% do total da despesa com o pessoal. Inativos, 11,47%. Pensionistas, 1,94%. Subsídio do prefeito, 0,015%. Subsídio do vice-prefeito, 0,08%. Secretário, 0,80%. INSS, 5,45%. IPREM, 8,9%. Sentenças judiciais, 0,02%. Terceirizações, aquelas terceirizações que compõem o índice pessoal, 7,25%. Temos as exclusões também, que a maior é a exclusão dos inativos e dos pensionistas, custeado com recurso do RPPS. Esse demonstrativo está no formato do Tesouro. Se for do Tribunal de Contas, seria feita a exclusão do total dos inativos e dos pensionistas. Aquele aporte feito ao RPPS pelo Tesouro Nacional não é permitido fazer exclusão. O mesmo dado, em representação gráfica, demonstrando o crescimento de vantagem como maior componente. Análise da receita ordinária. Esse gráfico é interessante, esse demonstrativo é interessante porque dá para analisar o desempenho do planejamento e a comparação da arrecadação desse ano com a do ano anterior. Pode-se observar, vamos para os itens mais significativos, para poder ganhar tempo. O ISSQN, em relação ao planejamento, teve uma variação de 13,87%. A menor. Em comparação ao exercício de 2015, um crescimento de 16,17%. Outro item que é representativo é a receita do imposto de renda. Esse quadro que representa 9,66%. E em comparação ao exercício anterior, um crescimento de 11,9%. Receita patrimonial. Uma receita 821% maior do que o previsto. Por que essa oscilação? Porque, originalmente, na peça orçamentária, não estava prevista a receita do concurso. Então, a receita da venda da folha, o que representou essa variação grande. Então, na peça orçamentária original, não estava prevista a receita da venda da folha, então essa variação significativa, em comparação ao exercício anterior, representa 1.928,46%.
Receita de serviço, com a queda de 29,71 em relação à previsão e 8,6 em comparação ao exercício anterior. Um dos principais componentes da receita é o FPM. Essa tem que sofrer impactos diretos da crise econômica. A receita do FPM, em relação ao planejamento, houve uma queda de 13,32%. Enquanto estava previsto 24.954, arrecadou 21.630, com déficit de arrecadação de 13,32%, em comparação à receita arrecadada em 2016, uma queda de 4,44% no primeiro quadrimestre. Outro componente expressivo que tem nesse quadro, a receita do ICMS. Também houve uma queda em relação ao previsto de 2,42% e um crescimento em relação ao exercício anterior de 12,54%. Esses são em valores nominais, sem considerar os efeitos da inflação. Por exemplo, se jogar uma inflação de 10%, a arrecadação seria de 2,54%. IPVA, comparando com 2015, também um crescimento de 10,47%. Em síntese, as receitas ordinárias, em relação ao planejamento, houve uma queda de 6,65%, o monto total arrecadado de 36.225, e em comparação com o exercício anterior, um crescimento de 23,41%, com arrecadação de 29.354. Passamos para as receitas vinculadas. Diferentemente das receitas ordinárias, as receitas vinculadas elas já têm uma destinação pré-estabelecida, enquanto a ordinária é de livre aplicação. Receita de contribuições. O crescimento 41,13 em relação ao previsto e 40,13 em comparação a 2015. Vamos para os maiores, a mais significativa. SUS. Uma arrecadação de 22 milhões, quando estava previsto 24 milhões, uma queda de 10,79, um crescimento de 8,28 em relação ao exercício anterior. SUS da União. Enquanto o Estado, há um déficit de arrecadação de 65,31% em relação ao planejamento. E uma queda de 50,55% em relação ao exercício anterior. No total, as receitas vinculadas, houve um crescimento, houve uma queda em relação ao planejamento, déficit de arrecadação, na ordem de 15,61%. E um crescimento em relação ao exercício anterior de 2,34%. Isso por 5 anos. As receitas consolidadas, no caso, a soma das receitas ordinárias e vinculadas. Previsão para o quadrimestre, para a Prefeitura Municipal, 127.898.000, arrecadado 111.405.000. O déficit de arrecadação de 12,9%. Em comparação a 2015, houve uma arrecadação de 72.812.000, um crescimento de 8,36% no total arrecadado. Receita do PROMAN, previsão de 155.000, produziu apenas 3.175,63. Hoje, o PROMAN, a receita, hoje o PROMAN não há mais produção de receita própria. Basicamente, transferência da prefeitura. Um déficit de 97,96 e o déficit de arrecadação e um déficit em relação ao exercício anterior de 96,74. O IPREM houve um crescimento significativo, tanto no planejamento, tanto quanto em comparação ao exercício anterior. O crescimento no planejado de 43,95 e o crescimento em relação a 2015 de 80, na ordem de 80,65%.
Receita total do município, uma queda de 8,09% e um crescimento em relação a 2015 de 14,45%. A receita por fonte de financiamento significa como objetiviza no órgão demonstrativo, de onde vem o dinheiro. Hoje, a principal fonte de receita do município são as transferências do SUS, representa 21,51% do total arrecadado. Em segundo lugar, está ficando o FPM, representando 15,53%. Demais transferências, 15,08%. E o ICMS ficando vem as receitas próprias e depois paga o ICMS. Total arrecadado, 111.405. Fechando com o total do quadro anterior da prefeitura. O mesmo dado, na forma de representação gráfica, demonstrando o SUS como a maior receita. Análise da receita, da despesa. Cortou um pedaço em cima, aqui no slide, onde destacamos o crescimento da ordinária, tanto na educação, tanto quanto na saúde. Por que esse crescimento? Em decorrência da venda da folha de pagamento. Porque não foi considerado como recurso a aplicação de 15% nem 25%. Por que está fora? A Constituição Federal fala que a origem do cálculo é despesa decorrente da aplicação de impostos. Venda da folha é receita patrimonial. Então, portanto, está fora do cálculo dos índices constitucionais. Para frente, ao demonstrar o índice, está excluído desse valor o aporte, a despesa decorrente da repartição da venda da folha dos servidores da educação, tanto quanto da saúde. Então, só para ficar claro, está excluído a despesa da venda da folha dos índices profissionais da educação e da saúde. No total geral, a despesa ordinária houve um crescimento de 3,02%. Ao contrário, a despesa vinculada com a queda de 4,07%. Onde a maior queda está na Secretaria de Cultura. Análise consolidada da despesa. A despesa total da prefeitura houve uma queda de 5,15%. A despesa do FASEB houve um crescimento de 43,23%. A despesa do PROMAN, uma queda de 19,78%. A despesa do IPREM, um crescimento na ordem de 17,57%. A despesa da Câmara, um crescimento na ordem de 4,71%. Despesa total do município, uma queda de 2,34%. A despesa do município consolidada, fontes vinculadas e ordinárias da Prefeitura Municipal por função de cumprir. Destacamos que a despesa da saúde representa 40,85%. Então, de tudo que foi empenhado no município, 40,85% foi destinado à saúde. A educação representando, em segundo lugar, representando 23,95%. Esse quadro já consolida a consolidação dos repasses extrasanitários da Prefeitura Municipal. Por quê? O gasto da Prefeitura não é só o gasto orçamentário, porque há repasses extra-orçamentários para o custeio da Câmara Municipal, aporte extra-orçamentário para o emprego e aporte extra-orçamentário para a manutenção do programa. Total liquidado no município até o mês de
abril representa 25.594, um crescimento na ordem de 3,02% em relação ao exercício anterior. Repasse financeiro para a Câmara, houve um crescimento na ordem de 7,22%. O aporte do emprego, no primeiro quadrimestre de 2015, não houve aporte, somente no primeiro quadrimestre de 2016. Por isso está 100%. O repasse para o plano anual, uma queda de 20,19%. Total da despesa ordinária do município, da prefeitura municipal, representa 7,75%, com a queda das vinculadas, da ordem 7,33%, despesa total da prefeitura, considerando os aportes ex-orçamentários, uma queda na ordem de 2,02%. Esse é o demonstrativo do resultado primário. A composição do cálculo, eu não vou entrar porque é uma parte bastante técnica, mas vamos para o objetivo dele, que são as duas últimas. Seguinte, esse cálculo, a projeção, a meta dele é o mês de dezembro. O cenário hoje, em abril, demonstra-se que no primeiro quadrimestre o município está cumprindo a meta de resultado. Mas a previsão é para dezembro. O simples significa o quê? A meta, o resultado primário do primeiro quadrimestre é um superávit na ordem de 33 milhões. Enquanto a meta prevista na LDO é uma meta negativa de 25 milhões. Mas tem que trabalhar com planejamento e projetar esses valores para dezembro. O retrato do primeiro quadrimestre é um superávit. Composição da dívida fundada, que são os parcelamentos a longo prazo, da prefeitura junto a terceiros. No primeiro quadrimestre, apenas 2 parcelamentos. O primeiro, vários parcelamentos do emprego, que totaliza 12.523 mil reais. E o restante, um parcelamento de uma operação de crédito junto ao BNDG, para fins de obras de infraestrutura urbana, o saldo ainda amortizado de 1.689.000. Total da dívida fundada de longo prazo, 14.212.000. Demonstração gráfica da mesma informação, demonstrando que o emprego é o maior componente da dívida fundada. Resultado nominal. A lei de resultado fiscal estabelece dois índices fiscais. Um é o resultado primário e o outro é o resultado nominal. A análise do resultado nominal era um pouco mais complexa do que o primário. Porque a análise aqui era investida. A mesma situação em relação ao resultado primário, que é a questão seguinte: a meta é para dezembro, é para o exercício. Deve ocorrer acompanhamento por parte do Poder Executivo quanto ao cumprimento ou não dessa meta, controlando os gastos públicos, de maneira a chegar a dezembro e cumprir. Porque normalmente no primeiro quadrimestre a meta é alta, gera um superávit grande. Porque a receita do primeiro quadrimestre é maior do que a despesa, bem maior do que a despesa. Enquanto o segundo semestre do ano é quase se investe. A despesa do município passa a ser superior do que a receita. Analisando o demonstrativo, há uma meta, o resultado nominal do primeiro quadrimestre é um valor negativo de 3.069.000. Só que o negativo, nesse demonstrativo, ele é bom. Porque é o atual menos o anterior. Então, quanto mais negativo, melhor é o indicador. Enquanto a meta autorizada na LDO é o resultado nominal de 1.087.000. Em síntese, é o seguinte: no primeiro quadrimestre, está dentro dos limites estabelecidos. Composição dos valores devido ao emprego.
Começou com um saldo devedor em 31 de dezembro de 2015, na ordem de 31.367.000. Desse montante, no primeiro quadrimestre foi pago 2.303.000, um saldo a pagar de 3.063.000. Em relação aos valores de 2016, o valor devido de 6.156.000, pagou apenas 2.418.000, o valor devido de 3.738.000. Total devido ao IPREI, no final de abril, 6.807.000. Isso aí é a curto prazo. Valores devido ao PASEC de exercícios anteriores. Em abril, há um déficit de 2.381.000. E do exercício, o valor devido de 2.783.000. Composição dos recursos a pagar, processados, prefeitura, só dá a pagar em 30 de abril, de 12.932.000, Proman, R$522, IPREI, 126.000, Câmara, totalmente quitado, não houve inscrição, total devido pelo Poder Executivo, 13.059.000. Não processado, considerando o processo a pagar para ser considerado tanto os vinculados, tanto quanto os ordinários. Prefeitura Municipal, o saldo a pagar de 41.213.000, IPREI 8.039, Câmara Municipal 13.930 reais. Análise dos limites constitucionais, despesas liquidadas, primeiramente a saúde, apresentando um índice de 29,18, enquanto o limite constitucional é de 15%. A saúde também superavitária no primeiro quadrimestre, enquanto o mínimo a ser aplicado é de 25%. Com superávit na ordem de 0,37%. Composição da educação por subfunção de governo. Administração geral representando 8,24%. Previdência, 11,23%. Alimentação e nutrição, 1,19%. Ensino fundamental, 43,12%. Educação básica, 9,57%. Ensino superior, 2,01%. Ensino infantil, 23,83%. Jovens e adultos, 0,33%. Educação especial, 0,47%. Total, 18.070.000. Demonstração gráfica da despesa da saúde por subfunção, destacando o MAC, que dois itens que compõem o valor do MAC, que é a assistência hospitalar e ambulatorial, que são os hospitais, que são Veracruz, o São Lucas, Regional e a UPA. São os três principais itens que compõem a assistência hospitalar e ambulatorial, totalizando o valor de 16.667.000. Total das despesas da saúde, primeiro quadrimestre, 30.923.000. Uma passagem rápida no primeiro quadrimestre, com o objetivo principal, na verdade, vamos analisar e debater os dados relativos ao segundo quadrimestre.
Edivaldo, quero te fazer uma pergunta desse momento. Boa tarde, presidente, secretário, controladora, pessoas que nos acompanham. Edivaldo, eu estou acompanhando aqui o primeiro quadrimestre, e juntamente com ela eu estou com a de 2015. Na verdade, eu quero fazer uma observação, mas nós não sabemos se esses dados de 2015 são efetivamente os dados que estão corretos, né? Porque sofreram várias alterações, tiveram que enviar para o tribunal, mas os documentos que a Câmara tem é esse. Inclusive, quero pedir ao secretário que essas alterações devem ser encaminhadas para a Câmara. Nós também precisamos fazer as nossas correções no sistema da Câmara e nós estamos sem essas correções. Tá? No final de 2015, no 1 de dezembro de 2015, nós tínhamos restos a pagar processados do exercício anterior da ordem de R$ 2.553.474,78. Quando chegou no dia 30 de abril de 2016, esses mesmos restos a pagar processados do exercício anterior estavam na ordem de R$ 12.932.753,40, o que significa um acréscimo de janeiro a abril desse ano, um lançamento de R$ 10.400.000 em restos a pagar. Isso foi porque não processou, porque qual que é a explicação para isso? A figura do resto a pagar, ela surge na virada do exercício. Na apresentação feita em dezembro do ano passado, estavam os valores devidos, não era considerado ainda resto a pagar. Resto a pagar depois que vira o exercício. Porque tem despesas de exercício e despesas de exercício anteriores. Então, o resto a pagar é despesa até, na apresentação anterior, era despesa, os valores devidos até 31 de dezembro de 2014. Então, foram incluídos os valores de 2015. Mas aqui eu tenho o resultado nominal em 31 de dezembro de 2015. Ou seja, então, se é de dezembro de 2015, nesse quadro de dezembro de 2015 anterior, não consta o valor dos dessa pagar de 2015. Apenas os valores devidos dos dessa pagar até 31 de dezembro de 2014. Então, você sempre somou 2014 e 2015. Significa dizer, então, que em 2014 tínhamos 2, 2015 passamos para mais 12, ou seja, aumentou 10 milhões. Esse é só porque houve a inclusão. Isso até o quadrimestre. Beleza. Esse quadro aí, inclusive, ele é extraído do próprio CIAS do Tribunal de Contas. É a cópia dele. Tudo bem. Posso começar? Agora, de maneira mais devagar, vamos debatendo tela a tela. Pode ficar à vontade de fazer qualquer questionamento. A primeira mesmo era só para cumprir tabela, então vamos agora com a análise técnica, mais calma, mais prudência, né? Mais refinamento. Eu quero aproveitar também para registrar a presença do outro membro da comissão, Fabiano Max, que estava na consulta até de chegar. Está a presença dele, obrigado. A lei de responsabilidade fiscal estabelece como gestão fiscal responsável 3 pilares. O primeiro pilar de qualquer gestão fiscal é o planejamento. O segundo pilar é o controle. O controle da receita, da despesa e o controle técnico propriamente dito. O terceiro pilar, a transparência. Essa audiência, instituída no artigo 9, é um dos instrumentos de transparência estabelecido pelo legislador. Há outros instrumentos, mas essa audiência é um dos instrumentos. Uma observação. Considerando a transparência que o senhor está colocando, uma outra função que ela tem é de que nós possamos fazer acompanhamento da execução orçamentária. Não tem como controlar e acompanhar a execução do orçamentário que foi feito em abril, quando isso é prestado contas no final de novembro e início de dezembro. Então, essa parte de planejamento e acompanhamento, como o senhor disse, nós estamos aqui cumprindo tabela que há muito mais o que se fazer. Nós
não vão fazer nenhuma correção de meta para atingir ela no final desse mês, como deveriam ter feito em 11 meses, e por falha do sistema, da prefeitura, não sei, isso não aconteceu. Só essa observação. Síntese da disponibilidade financeira do município, prefeitura municipal com caixa 50 milhões, 643 mil, Câmara Municipal com disponibilidade de 1.520.000, na verdade, esse vincular, 300 mil, na verdade, é ordinário, e prêmio, 177 milhões, 050, Proman, 142 mil, FASEB, 368 mil. Alguma observação? Em relação ao gasto da despesa do pessoal, esse é um dos principais itens de rejeição de contas, junto à Corte de Contas do Estado de Minas Gerais. O principal é créditos institucionais. Normalmente, a rejeição de contas, junto ao Tribunal de Contas, divide-se em 4 grandes grupos. Um deles é o gasto do pessoal. O índice pessoal, na metodologia do STN, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, chega ao montante de 51,10%. Cabe ressaltar que desse valor, 0,43% é decorrente da distribuição da venda da folha aos servidores. Porque entrou 3 milhões na receita corrente líquida, entrou 3 milhões com caixa pessoal. Então a venda da folha representa um acréscimo do índice na ordem de 0,43%. O índice no segundo quadrimestre de 2014, 50,08%. Na metodologia do Tribunal de Contas, o índice está em 49,29% no segundo quadrimestre de 2016, 49,84% no segundo quadrimestre de 2015. Por que essa variação de uma metodologia e da outra? A Secretaria de Tesouro Nacional não permite a exclusão do gasto pessoal das despesas custeadas por inativos e pensionistas com recursos do Tesouro. Então, na metodologia do Tesouro, o aporte feito pela Prefeitura Municipal para cumprir testes do grupo financeiro do IPREM compõe o índice pessoal. O Tribunal de Contas já exclui a totalidade de inativos pensionistas, independente da origem. Se a origem é RPPS ou se a origem é Tesouro. Demonstração gráfica da receita corrente líquida. Ali em vermelho, demonstração do exercício do segundo quadrimestre do exercício de 2016. E ali em azul, a demonstração gráfica do segundo quadrimestre de 2015. A análise da receita corrente líquida, tanto quanto a despesa do pessoal, ela sempre deve ser feita acumulando 12 meses. Então, o primeiro quadrimestre de 2015 pega o período de setembro de 2014 a agosto de 2015. O segundo quadrimestre de 2016 pega o período de setembro de 2015 a agosto de 2016. Tanto para despesa com o pessoal, tanto quanto para receita corrente líquida. Pico, naturalmente, no mês de dezembro, decorrente do 13º salário, a queda natural, há um segundo pico, normalmente no mês de março, em relação ao reajuste dos servidores. Não, desculpa, sem receita. Pico em dezembro, elevação da receita, depois em maio, decorrente do IPTU, em junho também, de 16, decorrente do IPTU, e depois começa a queda natural dos gastos.
da Receita. Só uma pergunta, primeiramente gostaria de cumprimentar o presidente, Carlito, cumprimentar o secretário, Lázaro Daniel, todos vocês que estão aqui presentes. Na verdade, esse aumento que houve na questão das despesas do pessoal, sempre está alegando que é em função da venda da folha. Valor de 0,43%. Não, da outra vez foi isso. Aí eu quero saber assim, quanto que custou a venda dessa folha? Tem aí? Só para eu fazer um cálculo aqui. R$4.300.000. Porque a questão é o seguinte: o total da receita da folha foi incluída a receita contínua. E o total da despesa também. Então, da folha é 100%. Então acaba levando o percentual. Então, o montante 0,43% é decorrente da venda da folha. O restante, de fato, aumentou. A despesa do pessoal no mês de dezembro, decorrente do TCC salário. Claro, eu gostaria só que, e agora nessa segunda parte, presidente, é melhor a gente questionar, que a gente vai discutindo, né? Foi mais simples, né? Quero deixar à vontade, não só você, os mais vereadores quiserem esse questionamento, fique à vontade nessa. E a gente vai tirando as dúvidas e vai. Eu gostaria só que você explicasse para nós aqui. Nós temos duas metodologias de cálculo de percentual de gasto na folha. Um do Tesouro e o Tribunal de Contas. Quais as consequências do atingimento desse limite de gasto, do limite de gasto previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação em um ao outro? Por exemplo, suponhamos que nós ultrapassemos o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com base no cálculo do Sistema do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional. Qual seria a consequência do município? É o seguinte, vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite para gasto pessoal do Poder Executivo montante de 54%. O limite prudencial, que é 95% do teto, é 51,3%. Então, atingindo 51,3%, fica nulo qualquer ato que resulte em aumento de pessoal. Isso por qualquer metodologia de cálculo, seja pela STN, seja pelo Tribunal de Contas. Agora, vamos para a sua pergunta. A metodologia para fins de análise de contas, aprovação, rejeição, penalização de gestores, prevalece a metodologia do Tribunal de Contas. Nada impede que amanhã o tribunal reveja sua decisão que adote a metodologia do Tesouro. Mas a metodologia hoje válida é do Tribunal de Contas. Bom, então, lá no artigo 169 da Constituição, diz que quando esse limite, que seria estabelecido pela lei complementar, for atingido, nós vamos ter que tomar algumas medidas. Exoneração de cargo comissionado, dispensa de servidores efetivos não estáveis e, por último, os estáveis com direito à indenização. Em que momento nós devemos fazer isso? Quando nós atingirmos o cálculo com base no Tribunal de Contas ou no Tesouro Nacional? Essa é uma questão, não é mais jurídica que contábil. Porque contabilmente esse cálculo do STN não tem muito efeito para nós. Do ponto de vista fiscal, o que prevalece é o Tribunal de Contas. Beleza. Composição dos índices da despesa com pessoal. Em percentual não houve uma oscilação muito grande. Você vai fazer uma sequência de raciocínio dessa frase? Não, deixa eu aproveitar então, aí talvez você já explique aqui.
questão de aumento de mais de 1.300.000 na questão dos terceirizados, se comparar com o quadrimestre passado. Por que houve 4 meses aumento de mais de 1.300.000 para os terceirizados? Esse questionamento vou deixar para o secretário. Fala esses itens e com despesa do pessoal terceirizado? Bom, assim, você sabe que esse livro foi uma série de valores atualizados que nós temos terceirizado. Pessoal de TPI, pessoal que às vezes faz parte, e às vezes houve aquele realinhamento de valores. E acaba que esse realinhamento de valores acaba interferindo nos percentuais dele. Veja, não é que eu vou te tirar a sua razão nesse seu raciocínio, mas veja bem, se for analisar dentro de uma lógica natural, simples, em 4 meses tem um aumento somente nos terceirizados de mais de 1.300.000 se comparar com o quadrimestre passado. É um disparate. Eu não dei conta de entender isso. E essa resposta sua, ela não corresponde à minha pergunta, né? Para ter um levantamento mais preciso, eu posso te reencaminhar novamente isso aí, porque às vezes não cheguei a gente levantar item por item de situações. Se você pegar o primeiro relatório apresentado aqui hoje, se comparar com esse aí, tem essa diferença. Pode pegar aí que você vê. Eu vou anotar aqui e vou repassar para vocês detalhadamente o que foi esse acréscimo. Só para ter esclarecimento, o que compõe essa despesa com terceirização são serviços prestados por terceiros em atividades típicas de servidores. Exemplo, Concebras, principalmente a varrição, Librabras, os médicos da UPA, vigilância, que são atividades típicas de servidores que, quando terceirizado, por força da lei de responsabilidade fiscal, compõem o índice de pessoal. Agora, um pouquinho da associação, depois o secretário de caminhada. Em termos percentuais, a gente pode analisar que a despesa com o pessoal, que a verba nesse mês vontade, não houve uma oscilação significativa. Em termos percentuais, os números mantêm-se próximos ao do quadrimestre anterior. Inclusive, terceirização, 7,5 anterior e 7,64 nessa. Divaldo, no total geral da despesa com o pessoal, como você explicou na questão anterior, é relacionada à folha, né, à venda da folha. Não só a venda, também tem que observar que há também um impacto, principalmente nos primeiros no reajuste dos servidores, salário mínimo também, porque o salário mínimo cresce acima, normalmente o crescimento do salário mínimo é acima do crescimento dos servidores, cada vez mais os salários são mais achatados. Então, desses 4 meses anteriores, os próximos, um aumento de quase 10 milhões de reais na despesa pessoal, está dentro dessa lógica do seu raciocínio aí? Vamos tirar... Porque o anterior foi 160 milhões, 777, dessa deu 169 milhões, ou seja, 169 milhões, 800 mil, 836 mil, quase 10 milhões de reais, se comparar com o relatório anterior. Sendo que não está no período do aumento do salário mínimo. Então, a análise é o seguinte, a análise é feita sempre 12 meses para trás. Sim. Então, o primeiro quadrimestre pegou o período de maio a abril. Agora pegou o período de maio, de setembro a agosto.
uma folha de pagamento em torno de 12 milhões de reais. Vou fazer esse tipo de matemática. Só o impacto da folha de pagamento é significativo. R$ reais dos percentual. Outra questão é o seguinte, nós temos que considerar aí que nesse período houve também a composição, até incluindo esse valor, a venda da folha. Então é o seguinte, esse efeito ele é diluído durante 12 meses. Analisar no quadrimestre é um pouco complicado. Esse tipo de análise comparativa, o ideal seria fazer exercício por exercício, dezembro por dezembro, entendeu? Porque analisando o quadrimestre é chato, porque, por exemplo, a nota fiscal, em agosto do ano passado, por exemplo, vez que emitir a nota em agosto, emitiu em setembro. Teve um meio para ter duas competências, pode interferir na terceirização e por aí vai. Então, nesse cálculo, chegando em dezembro, essa análise comparativa é melhor. Por quê? Em vez de você trabalhar com despesas liquidadas, você já trabalha com conceito de despesa empenhada. Aí a despesa está fechada. E pode haver alguma discrepância de uma despesa ou outra ficar fora da competência. Tá? Agora, a folha de pagamento realmente reajuste da folha compõe. Por quê? São 4 meses. Então, você pegar o reajuste da folha, a diferença da folha multiplicar por 4 meses. Então, adicionar mais esse ajuste mais 4 meses. Saiu 4 passado, tem que ter mais 4 para frente. Ficou claro? Não? Análise da receita ordinária do segundo quadrimestre. Vamos analisar as maiores. IPTU, uma queda em relação ao planejamento de 9,42%. O crescimento na ordem de 5,31%. ISSQM, uma queda em relação ao planejamento na ordem de 12,52%. Uma queda de 6,4%. Impostos de renda, houve um acréscimo em relação ao anterior, em relação ao planejamento, superávit em relação ao planejamento, na ordem de 13,83%. E o crescimento na ordem de 17,85%. Descer para os demais receitas, destacamos a patrimonial, que foi a venda da folha, e a de serviços, houve uma queda significativa em relação ao exercício anterior. Por que essa queda? Porque foi a receita do concurso. Teve concurso ano passado, esse ano não teve. Que representou uma queda na ordem de 55,21%. Esse concurso era mais de R$1 milhão. Hoje, nossa principal receita é o UFP. Comparando com o planejamento ao déficit da ordem de 13,86%. Comparando com a do exercício anterior, uma queda na ordem de 1,01%. Há que detalhar, há que destacar o seguinte: a emenda constitucional 84 de 2014 aí para 2016, ela estabeleceu um repasse extra de FPM para o mês de julho. Esse extra, está querendo demonstrar isso também separada, no mês de julho foi de 2 milhões e 105. Comparando com o de 2015, 738 mil. Por que essa oscilação tão grande? A implantação dessa parcela extra, ela foi gradual. Uma parte veio em 2015 e o total do benefício dessa emenda constitucional foi implantado a partir do exercício de 2016. Então, é uma receita nova que a partir desse ano surgiu, que é um componente a mais que compõe o FPM. A classificação orçamentária dela também é segmentada. A receita do Estado também ficou um pouco abaixo da previsão, com déficit de 2,82%, o crescimento na ordem de 14,81%. A receita de PVA ficou um pouco acima do planejado, percentual de 5,20%,
um crescimento de 13,11% em relação a 2015. No total, as receitas ordinárias ficou com déficit em relação ao planejamento na ordem de 14,43%. E o total arrecadado, posterior de fórmula, está negativo ali, na verdade é positivo, crescimento na ordem de 14,42%. Na verdade é positivo, é negativo. Na verdade é positivo. Cresceu o quê? Está negativo, ó. Análise das receitas vinculadas. Vamos para as maiores. Maior receita vinculada ao município é o SUS da União. Com déficit de 14,82% em relação ao planejamento e em relação ao exercício anterior, um crescimento na ordem de 11,79%. O SUS do Estado, há um déficit em relação ao planejamento na ordem de 54,01%. E uma queda em relação ao exercício de 2015 na ordem de 40,24%. No total, as receitas vinculadas em relação ao planejamento, houve um déficit de arrecadação em relação ao planejamento na ordem de 19,46%. Em comparação a 2015, um crescimento na ordem de 13,84%. Ô, Joara, eu queria fazer uma observação aqui. A gente percebe desde o início também, quando falamos do primeiro quadrimestre, que, para quem olha assim, uma análise mais leiga, vê que houve um déficit em toda a previsão de arrecadação. O planejamento foi totalmente furado. Porque se nós olharmos em relação ao efetivamente arrecadado, todas elas cresceram. Nós falamos, as receitas caíram, as receitas todas cresceram em relação ao que efetivamente havia sido arrecadado. Aquilo que foi planejado pelo município, nós percebemos que o planejamento foi falho em quase todos os sentidos, ou seja, superestimaram o orçamento. Na verdade, nós já havia acontecido isso em 2014, 2015, 2015, 2016 aconteceu novamente. Nós estamos aqui todos ansiosos, esperando o orçamento de 2017, que até hoje não chegou. Para que nós possamos ver efetivamente esse planejamento. Porque isso aqui é uma coisa normal, você superestima o orçamento, não consegue arrecadar aquilo, mas para quem faz análise, acha assim, olha, caiu toda a arrecadação. Caiu a arrecadação em relação àquilo que acharam que ia arrecadar. Mas o que efetivamente foi arrecadado não está caindo a arrecadação. Em algumas situações, muito pelo contrário. Né? A gente vê, por exemplo, em relação ao pessoal, o INSS está levando 50% da arrecadação do IPREM. Nós estamos gastando 15 milhões com o IPREM e 7 com o INSS. O que significa, então, que nós estamos com a prefeitura super inchada de cargos de pessoal contratado. Isso está descapitalizando o IPREM, isso está trazendo insegurança jurídica para os servidores, que muitos deles já estão concursados e não estão efetivados, né? E, em contrapartida, nós estamos todo dia tirando dinheiro do IPREM. Porque se nós considerarmos os cargos comissionados da prefeitura, eles são insignificantes a contribuição de INSS dos comissionados, eles são muito poucos. Grande parte dos comissionados são efetivos concursados. Então, isso aí contribui para o IPREM. Então, essa é uma análise que a gente deve ter, o secretário, que agora já não dá muito tempo disso, né, mas o pessoal do IPREM que está aí, o pessoal da transição que está aí, é uma coisa que nós precisamos de analisar com carinho, porque nós estamos pagando 7 milhões de reais por ano para o INSS. E eu tenho certeza absoluta, para o INSS não deixa de pagar. Quando se deixar de pagar alguém, deixa de pagar o IPREM, né, porque o INSS tem muito mais pressão. Então, eu acho que a gente devia dar uma controlada, sobretudo o pessoal da transição que está aí, o vice-prefeito, enfim, para que nós pudéssemos analisar isso com bastante critério e ver se efetivamente é mais interessante deixar esse pessoal concursado sem tomar posse e contratando esse improviso que vai ficando aí a vida inteira e que não resolve a vida de ninguém. Pelo contrário, está atrapalhando e muito a vida do IPREM. Quanto à elaboração do planejamento,
na verdade, de outra diretoria, de orçamento, eu não vou me atrever a falar. Não. Caso maior esclarecimento, convoque a área responsável. Vereador, o orçamento realmente está atrasado, prova hoje até estive com a nossa diretoria e vai ser bem próximo da realidade que é a nossa intenção. Então, a receita arrecadada e com a despesa previsto jogando percentual de inflação, a gente não vai falar o valor exato, que a gente quer chegar no valor assim, bem abaixo do orçamento do ano passado. Composição da receita por fonte de financiamento. De onde veio o dinheiro da prefeitura? Demonstrativo, os números são mais agradáveis. Por quê? A receita própria já subiu, já está com um patamar de 21,17%. Na minha opinião, esse patamar ainda está baixo. Ainda tem como trabalhar para aumentar a receita própria. Significa o quê? O município é extremamente dependente de transferência. Qualquer oscilação nas transferências, qualquer problema do governo federal, qualquer oscilação nas transferências, pode colocar a situação financeira da prefeitura em dificuldade. Qual o melhor caminho de fazer isso? Aumentar o percentual da receita própria. Então, de tudo que a prefeitura produz de receita, apenas 21,17% é produzido pela prefeitura. O segundo item, o item mais relevante, na verdade, é a receita de custeio. Depois, receita própria, o EPM, o ICMS e as demais transferências. Representação gráfica da mesma informação, demonstrando a receita própria com 21% e o SUS como a maior receita própria do município. A maior receita é arrecadada pelo município. Total da receita da prefeitura municipal. O orçamento como todo apresenta um déficit em relação ao planejado na ordem de 16,79%. Então, poder de juros arrecadados 70 milhões, arrecadou 224 milhões. Em comparação a 2015, crescimento na ordem de 9,32%. A Proman praticamente não arrecadou nada. O IPREM, um crescimento na ordem de 88,74%. Total do Poder Executivo, crescimento na ordem de 15,85%. Bom, esse quadro aí eu acho que demonstra de forma bem clara, né, e significativa o sentido da falta de planejamento. E veja, planejou os 270 milhões, arrecadou 224, tem um déficit ali de menos 16%, que foi só questão de planejamento. Mas se nós observarmos que foi efetivamente arrecadado, e estamos tratando só da prefeitura, nossa receita cresceu realmente em torno de 10%. Nós tivemos um crescimento de receita do quadrimestre do ano passado para esse ano, em relação à prefeitura. Em relação ao Proman, que é uma coisa que nunca devia existir, né, e faço voto, sinceramente, o futuro prefeito extinga isso, porque é uma coisa que nós estamos observando que ele só gera despesa. O Proman é um grande cabidão de emprego. Né? O Proman tem um contador, tem um controlador, tem um tesoureiro. Para fazer o quê? Para tesourar o quê? Para contabilizar o quê? Né? Porque tudo sai da prefeitura. Então é muito mais prudente que se retire isso, acabe com essa ideia de fundação, que era para arrecadar dinheiro, porque ela só está trazendo prejuízo e todo o dinheiro vai para o Proman é 100% da prefeitura. Não só do Proman, para custeio do Proman, mas pessoal também, né, toda a prefeitura. E que isso poderia ser tranquilamente jogado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, sem nenhum prejuízo para o município, com muito mais lucro. Né? Porque todo dia a gente ouve dizer, não, a receita caiu, a receita caiu, a receita caiu. Mas os quadros que a prefeitura apresenta não demonstram que a receita caiu dessa maneira. Nós podemos ver o seguinte, a despesa subiu mais que a receita, mas a receita não está caindo. O que nós temos que ter é tentar controlar isso aí. Parece que não houve um controle, o que é o que nós vamos chegar no final aqui para debater. Obrigado.
Análise da despesa ordinária, Poder Executivo. Despesa orçamentária liquidada. Novamente, destacamos o crescimento da educação e da saúde, como explicado anteriormente, que é a receita da venda da folha. Essa análise comparativa, que assume mais a Secretaria das Despesas Ordinárias, devido à venda da folha, fica um pouco distorcida. Então, fica prejudicada essa análise. No total, a despesa ordinária da Prefeitura orçamentária houve um crescimento na ordem de 5,97%. As despesas vinculadas, diversas, algumas por quedas, porque normalmente o vinculado à queda, porque um recurso ou outro deixa de ser repassado. Porque o controle do recurso não é nosso, é de terceiros. No total, a despesa vinculada à Prefeitura, um crescimento de 5,67%. No total, a despesa orçamentária da Prefeitura, um crescimento na ordem de 5,76%. Orçamento, somando a vinculada com a ordinária. Faltou pressão global da Prefeitura, vai apresentar isso aqui, 5,76%. A despesa do FASEB, um crescimento... Devagar, só um minuto. Errado aqui, porque o que eu peguei hoje? Eu sei que você está correto no seu raciocínio de fazer um comparativo anual e não quadrimestral. Isso aí eu entendi. Mas veja bem, nesse caso aqui da despesa liquidada, de janeiro a abril foram 75 milhões 695 mil. Aí, nesse de 30/4. E nesse atual agora, no anterior, nesse atual 183 milhões. Ou seja, mais de 100 milhões de despesas liquidadas. O que corresponde a essa diferença tão exorbitante assim? Isso tem que acontecer em 4 meses, porque se é relatório quadrimestral. Porque tem 2, né? A página 15 do relatório anterior e essa aqui é a página 15. Os 2, página 15. Aí está acumulado. Ele é acumulado. É isso mesmo. Gostei. Seguinte. Primeiro quadro de janeiro a abril. Segundo quadro de janeiro a agosto. Tranquilo? Posso avançar? FASEB, com o crescimento na ordem de despesa, na ordem de 19,12%. PROMAN, com a queda de despesa na ordem de 20,76%. O IPREM, com crescimento de despesa na ordem de 23,23%. A Câmara, com crescimento na ordem de 25,24%. Total da despesa do município, um crescimento na ordem de 7,25%. Análise da despesa por função de governo. Vamos observar o seguinte: a despesa da saúde representando 42,27%. Então, de tudo que foi liquidado no município, 42,27% foi na função 10, saúde.
Depois, educação, representando um percentual de 23,44%. Então, de tudo que foi liquidado no município, 23,44%. A legislação fala o seguinte: é 25%. 25% do cálculo das receitas de impostos e das despesas vinculadas a ela. Então, 23,44%, você fazer uma análise do todo da educação. Receita ordinária e vinculadas. Isso não é análise do artigo 212 da Constituição Federal, do cumprimento dele. Análise da despesa, considerando os repasses. Como se pode observar, a despesa ordinária da Prefeitura representa 5,97%. Enquanto repasse para a Câmara, uma queda de 0,04%. Por que essa queda? Repasse à Câmara. A devolução da Câmara para a Prefeitura foi subtraída desse valor. Então, entre o que a Prefeitura repassou e a Câmara devolveu, há essa variação de 0,04%. O empréstimo, repasse do empréstimo, com crescimento, na ordem de 193,57%. É um aporte financeiro da Prefeitura para a segmentação de massa. Enquanto em 2015 foi repassado R$ 1.097.000, de janeiro a agosto de 2016 foi repassado R$ 3.224.000. Isso é um item que merece revisão e atenção. Repasse financeiro ao PROVAN, com a queda na ordem de 13,6%. No total, a receita ordinária da Prefeitura houve um crescimento de 8,08%. Ô, Tiago, só uma questão desse repasse aí que você chamou a atenção. Em 2015, R$ 1.097.000, no 2016, R$ 3.224.000. Dá para você dimensionar, ou pelo menos ter balizar aí quanto que foi de fato dos servidores e do patronal, só para eu ter uma leitura, onde está em tudo, os dois estão juntos aqui? Você está falando 4 despesas do pessoal? Não. De repasse do emprego? Esse aporte, 3.224.000, ele é recurso próprio do Caixa da Prefeitura, ordinário, para cobrir o déficit financeiro, do grupo financeiro. Exclusivo da Prefeitura? Aporte da Prefeitura. Porque desconta da folha do servidor. Não, da folha do servidor está separado. Esse aporte ex-orçamentário. O pessoal do emprego está aqui, se vocês quiserem aproveitar isso para explicar essa parte. Consegui, nós até convidamos o pessoal do emprego, logo após a gente terminar aqui, eles vão realmente explicar essa situação dos aportes. Porque, como o Franquiano disse, eu acho que é uma situação bem delicada, tem que ser estudada com carinho, porque isso a longo prazo o município vai ficar inviável a repassar esse valor. Só ressaltando que esse percentual foi errado aí, o crescimento da receita própria é na ordem de 16,83%. Tá? Último. E quando a receita
Enquanto a receita própria, os 2 primeiros quadrimestres, cresceu de 16,83%, a receita ordinária, a despesa ordinária, teve um crescimento de 8,01%. Temos que destacar o seguinte: a receita dos 2 primeiros quadrimestres normalmente era maior. A tendência é o quê? Da despesa para o final do ano, terceiro quadrimestre, ser bem superior à receita. Então, quando a receita cresceu de 16,83, a despesa 8,08, ordinária. Temos que observar o seguinte, que a despesa do segundo quadrimestre, ela é muito superior, do terceiro quadrimestre, ela é muito superior que a receita. Despesa total da prefeitura, crescimento da ordem de 6,49% no total. Análise do resultado primário, do segundo quadrimestre, resultado positivo. Ressaltando, esse resultado é para o mês de dezembro, que requer acompanhamento, projeções, para que se cumpra o índice no final do ano. Então, o descumprimento desse índice é considerado crime de irresponsabilidade fiscal e está previsto na lei de crimes fiscais. A advocação conduzida foi Com essas projeções que nós estamos vendo, né? Porque na verdade nós temos que fazer só projeções agora. E nós já estamos no final de novembro. Essa meta vai ser atingida em dezembro? secretário. Foram tomadas medidas para a gente atingir. Agora, não posso informar realmente se a gente vai conseguir. Nós estamos trabalhando, já tomou várias medidas, cobranças, de arrecadação, houve muito corte que não está nessas metas. Só para a gente ter uma noção, alguns cortes foram feitos significativos para poder atingir. Houve demissões de vários trabalhadores. Nós implementamos mais a nossa cobrança efetiva, a nossa arrecadação. Nós precisamos, como a despesa está difícil de a gente contar ela, a gente está tentando cobrar, ver se consegue, nesse final de novembro, dezembro, a gente consegue implementar mais a nossa arrecadação que está contribuindo para o município. Uma das medidas foi renegociação de dívida do fornecedor para pagar a partir de janeiro. Vocês estão fazendo esse tipo de negociação? As negociações de dívidas, elas não foram assim, foi feito um acordo, um compromisso das dívidas que a gente teria que pagar agora no exercício 2016. Algumas foram passadas para janeiro e fevereiro. Mas vai passar só um compromisso, dinheiro não vai ter, né? Com o dinheiro, se tivesse, a gente pagaria antes, né, Brasil? Porque se não resolvemos o problema de atingir a meta fiscal desse ano e arrebentarmos a meta fiscal do ano que vem, Nós estamos tem como resultado prático. Nós só vamos protelar o problema. Totalmente tirar a pessoa. Eu vou até esclarecer agora, nesse momento agora, que falamos sobre isso aí, para depois dar sequência aí. Bom, até hoje, nós já encaminhamos, essas informações não estão aí nesse relatório de vocês. Até hoje, nós já encaminhamos 22.759 cobranças, aliás, 10.146 cartas de cobrança extrajudicial. Esse vai dar um valor de 22.759.260. E pretendemos, até no final, a gente encaminhar em torno de mais 11 mil cobranças. Que nós, no final, hoje o município é dinheiro sadio, é dinheiro podre, nós temos para arrecadar mais de 37 milhões. E estamos ligamos ao SPC, vamos encaminhar já, se alguém já deve ter até procurado vocês aí, algumas cobranças que já receberam os contribuintes,
A parte do IPTU está sendo encaminhada agora, já houve uma parte, e nós vamos registrar o SPC. Nós vamos buscar realmente aquilo que é do município. E se esse dinheiro estivesse no escopo do município, tenho certeza que ficaria melhor essa meta aí. O município está pretendendo, já que está falando dessas ações, tem alguma previsão de encaminhar para a Câmara alguma lei de redução ou de benefício fiscal para pagamento de dívidas? Vocês estão com essa pretensão? Não, por ser um ano eleitoral, a gente não teve esse privilégio de mandar para a Câmara, mas a nossa vontade, sim, teria que mandar um projeto de lei, mas não vamos deixar para a próxima gestão, se ele achar que convém fazer isso, mas nós não vamos fazer isso esse ano. Beleza. Eu quero aproveitar, presidente, só me permitir, enquanto o lado está. As perguntas do Chico foram técnicas, mas ao mesmo tempo foram importantes no sentido de ter uma leitura política também do próximo governo. Corroborando um pouco com a análise dele, eu só queria fazer uma pergunta somente, no sentido de as pessoas mais questionam a gente na rua, em qualquer lugar que a gente está. Eles falam o seguinte: quanto de fato, preste atenção na frase, quanto de fato o prefeito Pedro Lucas vai deixar de dívida para o próximo prefeito? Então, como para fazer justiça, tanto ao Pedro Lucas, prefeito Pedro Lucas, quanto também para o próximo que vai entrar, eu gostaria de saber quanto de fato seria a dívida que vai deixar essa atual administração para a próxima administração. Tem como fazer esse, já que eu sei que o próximo relatório vai ser apresentado em janeiro, fevereiro, né? Mas se tem essa leitura aí, se vai ser os 70 milhões, 100 milhões, 30 milhões, ou vai ser na mesma proporção que deixou a administração anterior, para depois até a gente fazer comparativo e fazer inclusive justiça. Porque o próximo prefeito que entrar, ele não pode usar um argumento que não corresponde à verdade para balizar ou para explicar algumas ações que ele não tem como fazer logo no início do seu mandato. Então eu quero, no sentido assim, essa é a oportunidade da gente ter de fato quanto que é o montante dessa dívida. Tem como você fazer essa informação para a gente? Até 30 de agosto, essa dívida provavelmente passou em torno de uns 48 milhões, mas o vai até falar mais, 30 de agosto. Agora, é evidente que ela cresce, porque tem o 13º, né, então ela tem uma projeção de crescer mais. Mas vai depender muito do sucesso dessa nossa cobrança e da judicialização, que já tem mais 2.000 pessoas que estão em processo em cobrança judicial, mas isso vai demorar, a gente não pode contar por agora. E eu, assim, não poderia chutar um valor, mas acrescentar um pouco, não vai passar dos 55, não. O meu entendimento é lógico que depende de números. Depende do sucesso dessa arrecadação agora para o final, dessa cobrança que a gente vai fazer, que está sendo feita. Eu sei que uma pergunta mais política, ela não é tão técnica, mas ela é importante para que a sociedade toda, a população toda, saiba de fato qual é a realidade que o novo prefeito está pegando, no sentido da questão orçamentária, porque isso interfere em todo o cotidiano da nossa população. E essa é uma pergunta que eu considero muito importante a gente ter trabalhar no campo da subjetividade, falar eu acho que vai ser isso, ou pode ser isso. Eu gostaria de uma informação mais concreta, porque isso vai, inclusive, nos exigir muito nas cobranças, ou nos acordos, ou nas negociações que tem que ser feitas, nos compromissos que foram assumidos, inclusive, perante a população do novo prefeito eleito. Não pode ter informações distorcidas. Nós temos trabalhado em um cenário realista. E nesse cenário realista, Lázaro, eu queria, com todo respeito, até pela minha amizade e minha consideração, tenho uma relação de profundo respeito com você, mas é importante que nós tenhamos essa leitura, esse diagnóstico. Porque o que está acontecendo? Já tem gente na própria comissão de transição que
passa informação que a dívida já passou de 70 milhões. E a dívida, isso é até para fazer justiça. Eu, se eu fosse o secretário do prefeito, e se eu fosse o próprio prefeito, eu estou longe de ser, realmente, nem gostaria nesse momento de ser, mas eu seria o primeiro a ter a transparência de falar, ó, eu recebi a prefeitura da Maria Beatriz, da prefeita Maria Beatriz, com X de dívida. Se você analisar os 4 anos, eu estou deixando Y de dívida. Então está dentro da mesma média, ou aumentou só um pouquinho, ou aumentou 100%, porque pela lógica que está aí, aumentou a dívida mais de 100%. E isso, como a gente não teve acesso às informações, principalmente por conta dos relatórios atrasados, você sempre falou da questão que é o sistema, nós não tivemos como fazer um mapeamento, um diagnóstico em tempo real. O site da transparência, que é uma lei, inclusive municipal, da transparência, você não consegue identificar nada ali. O site da transparência da Câmara não tem como, da Câmara da Prefeitura, não tem como. Pelo site você não consegue. Se vocês não conseguiram, nem nesse processo, nesse período de quase 10 meses, elaborar 2 relatórios quadrimestrais, vocês elaboraram agora. Isso depois de muita pressão, não só da Câmara, mas também do Ministério Público. Então, é importante que nós tenhamos o valor dessa dívida claro, para inclusive, quando nós formos debater as ações do próximo governo, ou nós recuarmos ou avançarmos, e sermos, acima de tudo, justos nas cobranças. Eu não quero ser injusto com o próximo prefeito, mas também eu não quero ser enganado pelo próximo prefeito, não. Porque vamos supor que o próximo prefeito, tudo que ele alegar é falar que é porque pegou a prefeitura com 80 milhões de dívida, com 90 milhões de dívida, com 100 milhões de dívida. E eu não poder falar nada, eu falei assim, não, eu tenho que esperar realmente as ações, o programa dele não está sendo cumprido em função dele ter que a prefeitura conhece a realidade. Então, o que eu entendo e que eu gostaria que Vossa Excelência fizesse, desse pelo menos para a Câmara, até o final do mês de dezembro, o valor correto da dívida que está sendo repassada, para podermos fazer um comparativo quando ele entrou na prefeitura, que jeito que ele recebeu a prefeitura, e quando ele saiu, que jeito que ele está deixando a prefeitura, as contas, as finanças da prefeitura. É só isso. A minha consideração e o meu respeito por você é o mesmo, e sempre de forma fraterna e respeitosa. Eu sei que você é uma pessoa imbuída de boas intenções e, acima de tudo, um profissional competente. Mas é importante, politicamente, nós termos essa informação. Eu falo politicamente, talvez tecnicamente ela passando vazio, mas politicamente, para essa Casa Legislativa é importante que nós tenhamos essa informação. Tá bom? Assim que nós chegamos aos resultados desse relatório, 30 de agosto, por avançando também as informações e resultados que a gente tem, não é que a gente talvez vai conseguir, que nós temos que entregar e fechar para o novo prefeito. Agora, tem um fechamento de 31, uma preparação de todo o relatório que apresenta em fevereiro. Mas, antes disso, nós podemos até, porque nós não temos que fazer uma prévia, como você disse, uma coisa no achômetro. Eu estou falando que em 30 de agosto, a nossa dívida é em torno de 48 milhões, e com a nossa projeção de arrecadar, e com 10 terceiros, aí a gente vai tentar chegar nessa meta. Agora, nós trabalhamos durante esse período todo, eu entrei na Secretaria de Finanças em setembro, e todos os servidores do município têm trabalhado de uma forma, até fora do horário, assim, porque nós temos que apresentar à sociedade, nós temos que apresentar para a Câmara. E acontece que, infelizmente, o sistema, vocês já estão cansados de a gente falar em sistema, mas é a realidade, é a ferramenta de trabalho que nós temos. Entendeu? Isso aí é o próximo prefeito, o
Paulo, eles já estão olhando isso aí, eu acho que eles vão ter que analisar, não tem o que achar, a gente vai passar para eles. Nós estamos sendo transparentes, não é de interesse nenhum da gente esconder nenhuma informação. Portanto, se está ruim, vamos passar para eles. Tem várias coisas no município que tem que ser revista. Nós temos muitos funcionários do município que é emprestado para outros órgãos aí. Em 2 órgãos, por exemplo, que eu não vou citar o nome deles, em torno de 15 mil reais. São vários servidores que estão. Isso é questão que a próxima gestão vai. Isso é coisa que vem há anos e anos. Nunca foi cobrado como nós estamos sendo cobrados, cobrado do contribuinte. Gestões anteriores, uma teve coragem de cobrar judicialmente. Eu fiquei com vergonha o dia que eu comecei a assinar a prescrição de 10 milhões, 10 mil, 5 mil, 100 mil, 120 mil reais. É um costume que talvez o contribuinte de Patos de Minas tem, de não pagar suas obrigações, senão não vou pagar para esse prefeito, que eu não vou ter para ele, vou pagar no próximo. Isso é coisa que tem que acabar. O novo secretário que assumir lá, ele tem que administrar como a casa dele. Por que agora está aparecendo isso aí? Porque em gestões anteriores vinha muito dinheiro do governo estadual, do federal. Hoje, eu converso com o pessoal da diretoria de Receita, eles falam, o prefeito nenhum preocupou com essa parte de arrecadação. E olha que a Secretaria de Finanças é a mais, é lógico que todas são importantes, mas ela é a que cobra, arrecada, é a que paga. Ela é que faz tudo. Está lá o setor contábil, tem todas as informações para processar aquilo ali. Tem tesouraria, é uma secretaria de importância que ela tem que ser vista com carinho. Não é que o prefeito não me deu condições de trabalho, deu sim, me deu toda a liberdade de fazer. Portanto, a gente está fazendo isso. Agora, só que, infelizmente, chegou no final do mandato, a gente tem que fechar as contas, mas o município continua. Eu acho que nós temos que mudar essa visão. Então, você tem que cobrar realmente quem deve. Isso aí. Só dentro dessa fala sua, já terminou, moça? Você falou de uma dívida, como nós falamos, né, no achismo aí, de aproximadamente 55 milhões. Dentro dessa dívida, você está considerando a folha de dezembro e provavelmente a folha de dezembro não vai ser paga esse ano. E muito provavelmente o 13º também não. A depender, evidentemente, do esforço de arrecadação que vocês estão fazendo, se entrar dinheiro. Mas, se a maré continuar como está, nós vamos pagar novembro já, no mês de dezembro, e o mês de dezembro seria pago no início de janeiro, e o 13º também, muito provavelmente, eles não vão receber. Você está computando essas duas folhas dessa dívida ou não? Não, lógico que não fica a dívida. Mas dentro da nossa projeção, a gente vai conseguir pagar o novembro. Dezembro, evidentemente, que nós só estamos pagando até dia 13 e a gente vai ficar. Agora, o 13º, eu ainda não sei te falar se a gente vai ter condições ou não. Mas tudo depende do dia 30 e do dia 10 de dezembro, que é o pico máximo que a gente vai receber dessas cobranças. Então, esses valores não estariam nessa estimativa de dívida, essas duas folhas. Talvez a de dezembro vai ficar para janeiro. Né? Dezembro vai ficar para janeiro. Agora o contador não vai nem querer apresentar mais. Posso fazer isso? O resultado nominal, o indicador fiscal, mês de agosto, contábil informativo, com superávit na ordem de 13 milhões. A mesma questão do anterior é que tem que acompanhar a meta fiscal para chegar a dezembro e não extrapolar o índice município. Composição da dívida fundada, um total de 17 milhões e 106 mil. O IPREM, maior componente, 14 milhões e 946. BTMG, uma operação de crédito, valor de 1 milhão e 637. E a partir desse quadrimestre tem uma dívida com o INSS, totalizando um valor de 522 mil. Edilard, aí aqui eu quero aproveitar o IPREM, o pessoal da transição e o nosso secretário. A gente vê pela evolução da dívida com o IPREM que em 31 de dezembro de 2015 nós devíamos 20 milhões e 685 mil e alguma coisa para o IPREM.
Em agosto de 2016, nós devíamos 17 milhões. Se nós pegarmos o primeiro parcelamento da de 2001, baixou de 4 milhões 774 para 4 milhões 693, considerando que 9 parcelas foram pagas. Se nós considerarmos a forma de correção dessa dívida do IPREM, e aqui você não é o contador não, seu Edivar, assessor. Essa dívida é pagada? O município um dia paga essa conta? Porque a forma de correção, os índices de correção de atualização da dívida são muito maiores do que qualquer outro índice que possa ter de aumento de receita. Então nós estamos pagando, nós estamos remando um barco e não estamos saindo do lugar. E isso não é esse governo não, porque aqui eu tenho parcelamento de 2001 aberto assim, que está sendo pago. Né? A dívida fundada do nosso município hoje é basicamente empréstimo. O resto é BBMG, mas que é financiamento que está dentro prazo de amortização, que está sendo pago. Porque se nós não criarmos uma solução para saldar efetivamente isso aqui, o município não vai ter 17 milhões para pagar. Isso não vai acontecer. Ou nós temos que pegar algum ativo do município e transferir para o IPREM de alguma maneira, com dação de pagamento, porque nós não estamos pagando nem o juro disso. Isso vem ao longo dos anos só crescendo. Paga e cresce. E a hora que não paga, vem. Em 2016 fizeram um parcelamento de 3 milhões, que foi tudo que foi pago. Quer dizer, tudo que foi pago de um ano para o outro, em 2016 teve que fazer o mesmo parcelamento, um valor muito próximo, 3 milhões de reais. Então essa dívida parece, a mim me parece, que ela vai ficar aqui 20 anos. Se nós pagarmos todo mês, nós nunca vamos pagar. Essa dívida parece que não vai acabar. Vai ser igual o financiamento da Caixa antes. Você faz, acaba de pagar as parcelas e ainda deve o dobro da casa que você comprou. Que análise que você faz disso? A análise é o seguinte, vamos analisar um quadrimestre, vamos pegar um período maior. Um outro período. Aqui até não digo uma análise contábil, não, porque contabilmente está certo. Tem um contrato, tem um índice de correção. Vamos fazer uma análise de médio a longo prazo. A dívida fundada de longo prazo do IPREM, ela vem diminuindo. A de longo prazo, ela vem diminuindo. Se não me falha a memória, vamos até confirmar, era 30 milhões, né? Ela chegou ao pico de 30 milhões. Então, praticamente, ela reduziu 50% a dívida de longo prazo do IPREM. Então, o critério de reajuste, inclusive, hoje, a forma de reajuste, ela mudou. Quem faz o cálculo agora é o Ministério da Previdência, que estabelece o valor das parcelas serem pagas pelo município. Então, a de longo prazo houve, sim, uma redução. A de curto prazo, tem exercício que passa a dever, tem exercício que não passa a dever. O saldo da dívida de curto prazo vai ser demonstrado a seguinte, para frente. O problema maior é o déficit atuarial. Aí é onde a gente está precisando do pessoal do IPREM para fazer uma melhor explanação. O déficit atuarial do município, onde que vai ser os aportes extras feitos ao IPREM, os aportes financeiros, esse vai crescer de maneira significativa. Vai chegar a picos e a valores altíssimos. Então, o problema maior não é a dívida de curto prazo nem de longo prazo, e sim o déficit atuarial do Instituto de Previdência. Qual valor? Déficit atuarial da dívida. A gente tem uma tabela de progressão de que vai ser os aportes para frente. O déficit em si não tem, né, atual, né? O déficit girou em torno de 155 milhões de reais. Só pensando 155, 160, tudo isso. Então, os parcelamentos, a dívida vencida não é o problema. O problema é o déficit atuarial. Se nós quisermos outra segregação de massa para tentar superar esse déficit setorial, aí que vai ficar impagável, porque agora nós vamos entrar naquela situação que nós já estamos hoje. A parte dos aposentados recebe recurso do IPREM e parte dos aposentados que contribuíram para o IPREM a vida inteira não recebe porque é uma responsabilidade que o município assumiu por essa segregação aí de massa. Né? Nós vamos chegar ao ponto de que o IPREM vai arrecadar para os futuros e os atuais não vão receber. Quem está aposentando hoje
E eu não consigo explicar isso, por exemplo, um garim para alguém que me pergunta, doutor, por que a minha esposa recebe do IPREM, ela pagou o IPREM e recebe no dia 1º? Eu também paguei o IPREM e não recebo no dia 1º, eles falam que a prefeitura vai pagar dia 13. Se eu só contribuir para o IPREM. Nós sabemos o porquê disso. Não consegue explicar para eles. E se tiver outra segregação dessa, aí eu diria que em mais de 50% dos aposentados não vai receber, porque a prefeitura não vai dar conta de pagar. Isso é tranquilo. Sem considerar, né, uma outra questão que vai ter que ser muito bem analisada e vai ser uma grande bucha que o futuro prefeito vai pegar, o prefeito eleito, que é aquele pagamento do auxílio alimentação dos aposentados com dinheiro da assistência social. E aí você pode ver que a despesa da assistência social, tirando a saúde, educação e administração, tem sido a maior despesa do nosso município por secretarias. E aquilo não quer dizer que está pagando assistência social para a entidade, não. Aquilo é distribuição de subvenção, é muito dinheiro que foi jogado fora e mais outros dinheiros que estão pagando esses benefícios sociais, como o benefício social, que na verdade nós sabemos que não é, que tem médico aposentado recebendo benefício social no Vale Alimentação. Que não tem, o Vale Alimentação do servidor não é o mesmo Vale Alimentação do servidor aposentado que fizeram a grande besteira de conceber isso aí. E uma hora vai ter que tirar. Ou tirar ou parar de pagar. Quanto o déficit setorial, o caso, o pessoal do IPREM está aqui, o caso deu um explanar no final, porque eles são o pessoal mais preparado para poder lidar com essa parte. Agora, a dívida de fundada da prefeitura, ela reduziu. Isso é um número positivo. Composição da dívida fundada, 87%, IPREM. Ressaltar que a dívida do INSS, voltando ao quadro anterior, na verdade são débitos do FASERB junto ao INSS. São parcelamento de débitos da prefeitura de quando o fundo isso é decorrente de uma auditoria do Ministério da Previdência, que levantou valores devido ao fundo, no final ele vai recurso esse tempo de está parcelado. Está parcelado. Mas o débito é do FASERB. Valor devido ao IPREM. Saldo de exercícios anteriores. Aí ao resto a pagar o valor de R$ 133.767,79. Saldo do exercício atual. O saldo a pagar de R$ 4.656. Então, em 31 de agosto, de dívida de prêmio a curto prazo, no pago, as patronais representam, mais o parcelamento representa o déficit de R$ 4.666. Valores devidos ao FASERB. Saldo de exercícios anteriores, um débito de R$ 1.051. Saldo do exercício atual, um débito de R$ 1.858. Total, um débito de R$ 2.920. Resta pagar. Aqui não está o débito de 2016, não. Apenas os valores até 2015. Então, totalizando o valor de R$ 6.426. Resta pagar processado no município. Sendo R$ 6.291 da prefeitura, R$ 126 mil do IPREM. Resta pagar no processado da prefeitura, R$ 34.640. IPREM, 8.039. Câmara Municipal, 13.930. Total, R$ 34.662. Análise da aplicação dos percentuais obrigatórios de saúde e educação. Saúde, um índice de 25,15, enquanto o mínimo é 15%, 25,19, com superávit na ordem de R$ 14.386.000. Educação, o mínimo 25%, aplicar 28,15, com superávit na ordem de R$ 4.443.000. Despesas por subfunção, educação, a subfunção, a administração geral representando 10,53,
Previdência 10,59%, Alimentação 1,67%, Ensino Fundamental 37,4%, Educação Básica 12,47%, Ensino Superior 2,22%, Educação Infantil 23,89%, Jovens e Adultos 0,31%, Educação Especial 0,81%, total das despesas com educação, liquidada até agosto, 43 milhões 65 mil. Representação gráfica da despesa, demonstrando que o ensino fundamental representa 37%. Sobre demonstração da despesa da saúde por subfunção, a administração geral representa 9,61%, Previdência 8,73%, Atenção Básica 17,05%, Assistência Hospitalar e Ambulatorial 58,36%, Suporte pronto-empático terapêutico 2,03%, Vigilância Sanitária 1,14%, Vigilância Epidemiológica 3,07%, representando um total de despesa liquidada de 77 milhões 653 mil. Aqui demonstrando que o PAC é o maior componente, a maior subfunção de saúde. Apuração do déficit ordinário da prefeitura. Nesse levantamento foram consideradas também como ordinário as fontes 101 e 102. Numa análise gerencial, o correto é considerar esse montante. Por quê? A origem do dinheiro é a mesma. É apenas vinculação para fins de controle de serviços profissionais. Então, a origem do dinheiro é uma só. Então, numa análise gerencial correta, o certo é somar as três fontes de recursos para se apurar o déficit. O déficit do município, no dia 31 de agosto, isso vai entrar nessa data, é na ordem de 36 milhões 902. Mas aplicamos o prorrato. Por quê? A receita do PTU e do PVA para o exercício do período de janeiro a agosto já foi arrecadada. O que vai entrar daqui para frente é muito pouco. E ela já foi toda consumida no pagamento de despesas. O correto é pegar essa despesa e consumir ela ao longo de 12 meses. Fazendo essa conta, o déficit do Poder Executivo vai para, no dia 31 de agosto, vai para o valor de 48 milhões 529 mil. Esse é o retrato do dia 31 de agosto. Agora, projeções, vou deixar para o secretário falar. Tá bom? Isso aí é o que eu havia falado antes do Gostinho. Tudo vai depender da nossa cobrança agora. Se a gente tiver sucesso, então podemos chegar naquele patamar que eu disse. Agora, que aqui passa, infelizmente, tem muitas notícias que saem aí que a gente fica até por entender, eles fabricam as notícias e saem publicando, sabe você? E eu já vi realmente alguns falar que o município passa a ficar devendo 100 milhões e tal. Mas isso é coisas que faz parte da política, né? Mas, como no dia 31 de agosto, nós estávamos com esse déficit aí, se der sucesso, nós arrecadar, eu imagino que a gente vai ficar com um déficit em torno de 55 a 60 milhões por aí. 55, mas depende da arrecadação. Mais alguma consideração? Gostaria de perguntar ao Lázaro, o IPVA, por exemplo, parece que tem quase 30% do povo que não pagaram. E que o policiamento não está dando assim, blitz, faltando convênio, segurança, tem isso? O detalhe, nós vamos passar para a nova gestão. Foi feito sim um convênio com a Polícia Militar. Já repassamos para eles em torno de 150 mil, mais de 180 mil reais. Suspendendo esse valor porque a gente não está vendo a efetividade nas ruas. Não é que a gente tem intenção de cobrar multa de ninguém, mas pelo menos a gente gostaria de ver o pessoal na rua fazendo essa fiscalização. Como é no final da gestão e a gente não teve esse sucesso, a gente vai passar para a nova gestão se eles vão continuar com esse convênio ou não. Mais alguém tem alguma pergunta dos seus vereadores? Então, o secretário vai passar para o pessoal do Fazer para poder dar algumas
informações. Eu só queria chamar o Carlos para esclarecer exatamente essa dúvida que todas as pessoas têm, que é esse aporte. Porque muitas vezes o pessoal acha que é o município, o servidor que paga, mas para eles realmente não é esclarecido aqui, poucos minutos aqui, o Carlos faz favor de vir aqui, que ele vai explicar para a gente, porque iniciou-se o pagamento na gestão do Pedro. Boa tarde, pessoal. Falar de previdência é algo que demora bastante, então assim, eu vou tentar resumir, e é complexo de entender também. Mas o déficit, ele tem sobrecarregado um pouco os repasses, porque além da contribuição patronal, da funcional e dos parcelamentos, é necessário que se tenha aportes complementares para suprir uma necessidade financeira que o grupo financeiro, depois da segregação, obteve. Então, o que acontece? Em 2011, o Ministério da Previdência determinou que todos os institutos de previdência equacionassem o seu déficit. O município de Patos de Minas tinha, nesse momento, 155 milhões de reais de déficit que tinha que ser equacionado. E, a partir desse momento, é que foram realizados diversos estudos e cenários e foi escolhido, através, inclusive, de aprovação da Câmara, a segregação de massa. Então, a projeção de repasse ela vem sendo crescente, sendo que em 2014 a gente teve um repasse de 300 mil, 2015 girou em torno de 3 milhões e esse ano já está em 7 e a previsão do ano que vem 9, no outro 15, no outro 16, chegando a um pico de 30 milhões. Então, o déficit financeiro é um valor matemático e ele vem desde a criação do empréstimo. Não existe uma forma de não pagar. Por exemplo, se eu quero receber no final da minha atividade elaborativa um salário mínimo por mês, eu tenho que ter no meu caixa 250 mil reais, por exemplo. Então o déficit é